Oiê, criativos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro episódio do Pode Criar e a gente estava muito ansiosa por isso e finalmente esse dia chegou. Se você ainda não sabe, o Pode Criar é o podcast do nosso evento acadêmico Criar, que vai estar acontecendo dia 30 de novembro na Dibimuce, lá em Florianópolis, e dia 1º de dezembro aqui na Pedra Branca. Bom, e graças aos nossos queridos parceiros, que hoje a gente está aqui com esse espaço maravilhoso, eu gostaria muito de agradecer eles, que é a Daniela Ramos Duarte, a OH Escritório, Elegância Design e BH Home Decor. Gente, muito obrigada, vocês são maravilhosos. Hoje, então, a gente está com essa presença ilustre dessas duas professoras incríveis, Aline Gambim e Adriana Canto. Eu queria agradecer imensamente vocês pela disponibilidade de estarem presentes. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. E aí, Aline? Eu começo? Pode ser, começa. Oi, eu sou a Prof. Aline, sou publicitária, trabalho com branding, gestão de marcas, sou pesquisadora, dou aula aqui, já dei aula em Tubarão, estou dando aula em Florianópolis, os cursos de publicidade, design, jornalismo, essas disciplinas mais direcionadas com o espaço criativo são as que, ganham mais o meu coração, obviamente, mas tem outras também, que eu acabo lecionando. Estou muito feliz em poder participar do Pode Criar, junto com a Prof. Adri, falar um pouquinho sobre criatividade, que é a essência, não só na área da comunicação, mas para a vida, o criativo sempre vai estar um passinho à frente, então é legal falar sobre isso. Muito legal. Então, eu sou formada em Educação Artística, Comecei minha carreira profissional como publicitária, em agência de publicidade, tenho uma experiência no Japão, talvez a Aline não conheça, tá? Como publicitária. Mas a minha formação mesmo é licenciatura, então, assim, o meu mercado é a sala de aula, Durante muitos anos, durante 14 anos, eu coordenei o curso de moda, tenho a pós-graduação em moda, mestrado em ciências da linguagem e sempre atuei mais nas áreas de metodologia de projeto e criatividade mesmo, assim, que eu mais gosto é o processo criativo e como se chega naquele produto final. Acho que isso é o mais gostoso do nosso trabalho. Poderosíssimas. Bom, o tema de hoje, como elas já deram um leve spoilerzinho, é sobre criatividade. Criatividade, para muitos, na escolha do curso é algo essencial, Quando a gente pergunta, por que você escolheu o curso, eles falam criatividade. Para vocês, publicidade e moda tem tudo a ver com criatividade? O que vocês acham? Quer começar? Pode ser. Então, assim, é uma pergunta que fica sempre no ar, Na verdade, todo mundo tem a habilidade ou a competência de ser criativo, independente se está na área de publicidade ou não. Qualquer ser, assim, comandar, falar, comer, pode ser criativo. O que vai diferenciar isso é a forma como se alimenta, como o cenário em que vive, o ambiente, as pessoas, os estímulos que tem para isso, Eu acredito que a nossa área, moda, design, arquitetura, toda a área de comunicação e artes, ela é um ambiente que ajuda a aflorar mais ainda a criatividade. Eu acho que é isso. Sempre há uma expectativa, E eu gosto muito quando os alunos chegam e dizem assim, mas prof, eu não sou criativo. E daí eu digo, não tem problema, criatividade é processo. Então, todo mundo pode ser criativo, você pode ser publicitário, você pode ser um médico, O quesito inovação é algo que tem que ser nosso, assim. Às vezes eu brinco, eu posso pegar uma grande campanha, assim, com um mercado nacional, internacional, mas eu estou fazendo um cartão de visitas, eu vou buscar fazer o cartão de visitas e que ele se diferencie. Então, eu acho que o intuito de ser criativo é algo que a gente escolhe, assim, sabe? E é no dia a dia, é no processo que vai ser nas minhas ações individuais, da minha vida particular, profissional, é algo que vira uma rotina. Algo que vai se construindo, Conforme o conhecimento vai sendo adquirido. É até algo que a gente estava comentando antes de começar a gravação, que às vezes a gente não vai dominar todas as plataformas, assim, Mas a criatividade é algo que ajuda bastante nisso, Nessa parte, assim. Não adianta dominar a plataforma e não ter a ideia. Daí você vai pegar a plataforma e fazer mais do mesmo. E o mais importante disso é tu ter repertório.
Porque assim, ó, para te desenvolver a tua criatividade, tu precisa não só do ambiente criativo, mas tu precisa te alimentar de coisas criativas, né? Então, se tu vai trabalhar, por exemplo, sei lá, com estampa, né? Que na área de moda a gente trabalha muito. Tu tem que ter o olhar para as coisas bonitas, o olhar para aquilo que tu pode, de repente, virar uma estampa. Tem olhar para esse tapete, pô, eu posso fazer uma calça com esse tapete, eu posso fazer um painel com esse tapete. Até as coisas mais simples, como, sei lá, a forma que tem dessa espuma que tem aqui. Pô, quando eu olhei isso aqui hoje, eu já pensei, pô, dava para fazer uma estampa muito legal, dava para fazer uma bolsa marcada no laser, tem muitas coisas que dá para fazer. Então, se tu é preparada para isso, estar com a mente aberta para que quando olhar alguma coisa, já pensar assim, pô, eu posso desenvolver um produto ou um serviço dentro da minha área, isso já é o primeiro passo, né? Para te poder desenvolver melhor a criatividade. A criatividade é o exercício, então, assim, né? Para vocês. Então, criatividade é uma série de fatores, né? É o processo de você estar bem alimentado de referência. E daí, quando eu falo assim, referências, não é só referência na comunicação. Eu, como publicitária, eu vou saber o que está rolando no mundo, na moda, na arquitetura, na cultura, no cinema, porque isso é referência. Daqui a pouco você está ali criando uma arte, sei lá, para uma rede social ou uma marca, e você vai fazer alguma associação de cor através daquela sua referência. Então, a gente começa a ligar as coisas, assim, como a Adri bem falou, a gente começa a andar nos espaços pensando nas possibilidades. E são essas associações que acabam aflorando em processos criativos, né? A gente não... Tipo, a ideia, ela não cai do céu, é algo que a gente vai nutrindo nos nossos espaços, no processo mental, né, neural, assim, a neurociência explica muito sobre isso e vem, né, a gente vem entrando nesse espaço de poder acompanhar os processos criativos através da neurociência e entender que realmente é processual. A gente pode sair do senso comum, dessa linearidade a partir da forma como a gente vai pensando e organizando as informações. Posso contar uma historinha? Então. Sinta-se à vontade. Então tá. No tempo que eu coordenava o curso, qualquer e-mailzinho que eu recebia de reunião, tudo eu ia. Aí uma vez eu recebi um e-mail e dizia assim, que eu tinha que estar em Blumenau às 9 da manhã, numa terça-feira. Fui lá, agendei o motorista da Unisul, convidei a Tati para ir comigo, a Tati foi comigo, vamos, tá. Não peguei o telefone do motorista, naquele dia acordou bem chuvoso, super chuvoso. E eu, preguiça de ir para Blumenau, 7 da manhã, eu tenho que estar na Unisul. Só que eu não tinha, graças a Deus, o telefone do motorista para desmarcar. E nós fomos. Meu senso de responsabilidade era muito maior. Aí nós fomos para Blumenau, acordamos cedo, fomos para Blumenau. Chegamos lá, aquele dia chuvoso, primeira parte do evento era Fiesc, quanto de fio que produziu em Santa Catarina, números. Ai, que saco, sono. Na hora do almoço, juntou um grupinho assim, vamos almoçar junto. E nesse grupinho tinha uma senhorinha muito pequenininha assim, japonesinha. E do lado dela, uma tradutora, e ela realmente, ela era uma japonesa, né? E ela estava ali por causa da BIT, que tinha o pessoal da indústria têxtil que tinha levado para uma palestra à tarde. Então, a parte da tarde seria com ela. Nós fomos almoçar com ela. Coincidentemente, eu conhecia a tradutora por outras coisas e a gente começou a conversar. E no final almoçamos todos juntos, a Tati vai lembrar disso. E o fato de eu ter morado no Japão também nos aproximou, eu falava algumas palavras, não sei o quê. E eu sei que a gente foi, à tarde era com ela, a palestra era com ela, eu não sabia. E quando a gente chegou no Museu Hering, ela era a palestrante, a pessoa que almoçou com a gente. Tinha algumas pessoas ali e ela começou a falar. E sabe quando, assim, anos de estudo em criatividade, anos de estudo em curso de moda e de repente ela deu uma brifada ali pra gente, assim, pra mim e pra Tati, a gente veio conversando, assim, ela falava em japonês, claro, e tinha tradutor, e a gente foi anotando num caderninho, eu fui anotando, e ela disse o seguinte, a gente tem duas coisas muito importantes que ela falou. Uma é, o professor, ela era a reitora da Bunka College, que é a maior universidade de moda do Japão, tá? E daí ela falou assim, duas coisas. A primeira é, o professor de moda acha que se o aluno não se formou e não é estilista é porque ele não deu certo no mercado.
E, na verdade, a gente dá marketing, visual merchandising, comunicação, fotografia de moda, tantas outras coisas, que tudo que ele escolher de área, ele se deu bem no mercado. Isso foi um ponto. O segundo ponto, que foi muito interessante, é que ela diz assim, que um criador, qualquer publicitário, comunicação, arte, de toda a nossa área, tem 10 passos, né? Então, eu vou falar rapidamente os 10 passos. O primeiro é entender o belo, perceber o belo. Então, as coisas bonitas, porque o japonês, o oriental em si, qualquer coisinha que ele vê, e isso eu aguçei bastante no tempo que eu vivi lá, ele acha que aquilo pode virar uma fotografia, pode virar um quadro, pode pintar, ele tem essa percepção muito mais que o ocidental. Depois, experimentar técnicas. A gente tem que saber, então, assim, qualquer área que a gente trabalha, não adianta só saber o Illustrator, o Photoshop, tu tens que saber pintar, tu tens que saber desenhar, tu tens que saber fazer um tricô, um crochê, um origami, né? Fazer uma letra, tu tens que aprender várias técnicas, né? Repertório, tu tens que saber um pouco de história, de cultura, porque não adianta, tu não vais um prato, uma planta vazia, sem nada, não adianta tu botar água, ela não vai crescer e germinar. Então, ela precisa ter volume de informação, de coisas para que ela cresça e se desenvolva. É a mesma coisa para a gente. Outra coisa, não sei se eu vou saber os passos certinhos, tá? Mas, assim, a outra coisa que ela disse é que a gente precisa conhecer os nossos ambientes de criação. Então, para um arquiteto, pode ser o terreno, para um urbanista, a cidade, para uma pessoa de moda, o corpo, né? Então, a gente tem que entender muito bem de onde que vem o sol, qual é o uso que vai ser feito desse ambiente, seja produto ou serviço que a gente vai desenvolver. Pesquisar tendências, a gente tem que saber pesquisar tendências porque a gente tem que entender o passado para prospectar o futuro. Senão tu não sai do lugar. Não adianta, por exemplo, um designer, ele de repente hoje, ele construir, sei lá, fazer um móvel que tenha uma gaveta de CD, se não se vende mais CD. Então ele tem que saber disso anos antes, né? Aí ele fala, dominar tecnologias, a gente tem que saber, hoje não dá mais para separar a tecnologia do manual, tu tens que saber administrar as duas coisas, experimentar as técnicas e dominar as tecnologias. Não sei se eu já fiz 10, mas eu estou quase no final. Saber ouvir críticas, então é importante fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, é importante fazer uma exposição, é importante fazer uma divulgação do seu trabalho, no caso de moda, fazer um desfile. Tudo isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que tu te expõe, tu vai aprender a ouvir as críticas das pessoas, né? E saber fazer a gestão do teu tempo, né? Então, assim, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, eu tenho 3, eu tenho 1 semana para desenvolver esse projeto, eu tenho que desenvolver esse projeto. Eu acho que eu falei todos, mas eu não contei. Mas mais ou menos isso. E quando eu cheguei, daí eu fiz aquilo antes de dormir, eu anotei tudo de novo e comecei a preparar várias aulas e fazer conexões, porque aquilo fazia... Eu mudei todas as minhas aulas depois dessa... Para mim foi um marco, eu não lembro o ano, nem lembro o ano, mas para mim foi um marco das minhas aulas, foi esse encontro com essa mulher. Que legal, muito legal. É bom, assim, a gente ouvir essas experiências, porque às vezes a gente fica só dentro da sala de aula, não que não tenha prática, mas a gente não enxerga o mercado lá fora, sabe? E a gente ouvir essas experiências dos professores e pessoas, referências, pra gente é muito importante. Ainda mais que no nosso dia a dia a gente é mais acostumado a pessoas de outras áreas. Então, até, por exemplo, na minha família, quando eu converso, que eu faço publicidade, eles ficam muito limitados. Tá, mas o que tu faz? Então, assim, é meio que, tá bom, eu tô fazendo um curso, mas não conheço pessoas que tenham histórias, assim, maravilhosas, muito inspiradoras, adorei. Então, assim, é muito, muito bom. É importante, né, a gente, com esse relato da Prof. Adriana, a gente conseguir perceber a importância de estar quando organiza seminário, palestra, né? A gente tem muito esse movimento de trazer pessoas para falar com vocês. Há pouco tempo a Nídia trouxe um profissional, né, da área de mídia e, assim, ele trouxe uma realidade que está tão perto e tão longe. Então, o momento de parar e ouvir o outro também é aprendizado. E o outro não é só o professor, não é só a sala de aula, né? Então, essas experiências que a universidade vai proporcionando são, como vocês perceberam, fundamentais. Para nós também, enquanto eu ouvia ele falar nessa palestra, não me lembro o nome dele agora,
Mas, assim, né, é tão atual, é tão presente na nossa vida e a gente fica tão preso no digital e às vezes esquece, né, de toda essa mídia offline e tudo mais que ele apresentou e tá ali, né, fazendo projetos de live marketing, coisas bem incríveis. Então, eu acho que é isso, é parar e realmente aproveitar as experiências. Ouvir as experiências e eu acho que também muito aprender fazendo, né? Fazer como vocês estão fazendo aqui o podcast, talvez não tivesse outra oportunidade para vocês fazer essa experiência, experimentar as coisas, né? Então, eu acho que sempre, com certeza, um professor pode dar 3, 4 horas lá falando, né? A partir do momento que você faz 15 minutos do trabalho, conseguiu entender, praticar e vai lembrar daquilo que aprendeu, né? Quando aprende. Então, o nosso podcast, né, sobre criatividade, a gente queria ouvir de vocês se tem algum projeto em especial, assim, que marcou muito vocês, que até hoje vocês têm um carinho especial, assim, que foi muito criativo. Queria saber, assim, de vocês. Olha, assim, ó, eu tenho ali no curso de moda, que é onde eu atuo, né, a gente tem vários eventos, assim, que foram, vamos dizer, ícones, que são lendas pra gente, né. Mas eu acho, assim, que esse retorno pós-pandêmico para a sala de aula trouxe um novo aluno. Eu percebo que hoje os meus alunos não estão mais tão colados no celular, não sei se é impressão minha, eles estão mais atentos ao que a gente fala, valorizando mais o professor. Pode ser que seja eu tenho essa sensação, tanto nas 2 turmas que eu estou dando aula em moda, que antes a gente falava e eles ficavam muito no celular, e agora não, parece assim que deu não sei se percebesse isso. Não. E eu percebi isso nas minhas turmas, e eu acho que assim, que os trabalhos estão mais, não é sempre que a gente quer, nem tudo que a gente quer a gente consegue. Às vezes sim, né? Vou ter que dar um jeito, vou ter que ser criativa para fazer isso. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma ideia bem criativa, assim, eu acho que talvez isso tenha ajudado, né? As professoras que trabalham comigo odeiam que eu faça isso, mas toda semana eu mando bilhetinho, cardzinhos para os alunos, para o grupo de alunos, eu pego um aluno de cada turma e é o meu canal, para não entrar no grupo, né? Até porque daí se eles estão falando mal de mim, eu não percebo, mas eles devem me odiar, eu mando cardzinhos. Semana que vem a aula é isso, 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 tragam esse material, não esqueçam, faço contagem regressiva quando entrega de trabalho, porque assim, ó, eu tenho uma explicação para isso, não é só o medo de eles não aparecerem, mas é assim, ó, 2 coisas, apesar de a gente achar que a gente dá autonomia para o aluno quando a gente fala e quando a gente dá aula e esperar que ele na semana que vem vai lembrar daquilo que tu falou na semana anterior, isso acaba dando mais autonomia para ele, porque assim, ó, durante esse semestre todo que eu pratiquei isso com as 2 turmas, não ouvi nenhum aluno dizer que não entregou o trabalho porque eu não avisei, então eles entenderam que a responsabilidade é deles, porque eu avisei, eu mandei, lembrei várias vezes, isso é um ponto, mas eu acho que o ponto principal, eu comecei a fazer isso não por conta de ser culpa minha ou deles, quando não entregam o trabalho, fazem errado, mas porque quando a gente desenvolve um projeto, a gente não pode pegar um projeto na segunda-feira, das 9 ao meio-dia, guardar na gaveta e voltar na segunda-feira de novo e abrir a gaveta. Tu tens que estar em constante lembrança daquilo, para te envolver, para te apaixonar por aquele trabalho, para te querer fazer mais e melhor, né? Então, quando eu mando os cardzinhos, é para dizer para eles também que eu também estou lembrando deles e que é para eles lembrarem do trabalho deles. Foi a forma que eu entendi que eles iam se conectar. Eu vou dizer que, assim, que para 80% da turma funcionou. Eu estou bem feliz com os trabalhos que eu vi esse semestre, com como eles desenvolveram, né? E a forma como o retorno deles para isso, assim, eu acho que vai ter eu vou ver o resultado mesmo depois da aula de ateliê com a professora Mari, mas eu acho que a parte de desenvolvimento de coleção que eles fizeram comigo, eu acho que está bem legal. Então, foi o método que eu arranjei e eu acho que funcionou. Para essas 2 turmas que eu tive, funcionou em 80% dos casos. Sempre tem aqueles que... Foi um método criativo teu, né?
Eu fui viajar uma semana, fazer um curso, e ele tinha que entregar um trabalho na segunda-feira. 4 dias antes eu comecei, você fez isso, isso, isso. Faltam 4 dias, faltam 3 dias. É hoje! Acho que eles queriam me matar, porque eu corri o final de semana mandando bilhete para eles, acho que eles queriam me matar. Não esperem isso de mim. E tu, Aline, assim, tem algum projeto que tu lembra, assim, em especial, por conta da criatividade? Teve, assim, porque quando eu penso em criatividade, né, eu vou falar um pouco de um projeto no mercado da publicidade mesmo. Teve um projeto que foi muito desafiador, assim, né? Foram 2 anos de envolvimento e a criatividade estava em todo detalhe. Porque a gente fala em criatividade, acho que a criatividade está na expressão visual, seja o audiovisual, a campanha gráfica, sonoro, talvez, também, né? Mas a criatividade está no processo. Nesse caso, eu atendia uma conta de uma rede de postos muito grande, né? E essa rede de postos, ela estava trocando de nome, de marca, de tudo, porque ela ia ampliar o mercado e tinha que fazer uma mudança de tal forma que as pessoas se identificassem com essa marca que era muito regional. E existiam postos em várias cidades e a gente tinha que fazer essa transição e gostaríamos que fosse uma transição realmente impactante, assim, não, vamos mudar a marca, daí 1 ano depois os postos com a marca nova, não, a gente queria algo realmente novo. Então a gente teve um desafio de planejamento criativo, né, de mídia, de poder fazer uma organização, porque era algo muito grandioso que a gente gostaria que todas as pessoas dessas cidades diferentes, postos, tipo, uma cidade tinha 20 postos. Né? E estavam em várias cidades, então a gente tinha que fazer uma logística e resolver isso criativamente também. Então acho que foi uma campanha que me trouxe muito esses insights, assim, de pensar a criatividade não só na parte criativa da arte em si, né? A gente pensa, o criativo é o diretor de arte, o diretor de criação, o fotógrafo, mas não. O publicitário que tem esse olhar vai resolver de uma forma diferente no planejamento, vai resolver conflitos quando estiver fazendo atendimento de um cliente, vai ter esse time de resolução das coisas. E foi isso que aconteceu, assim, a gente conseguiu executar de uma forma muito linda essa mudança, com todo o perrengue possível de fornecedores de cidades diferentes, tudo no mesmo dia, assim, então foram 2 anos de planejamento, produção e execução até a virada dessa, né, até a troca dessa marca. Então, foi um case muito legal. E, como professora, assim, diariamente eu sou surpreendida por ideias que, sabe, que me impactam, assim. Tem a turma, por exemplo, de imagem e identidade visual. Uma turma, os grupos foram divididos, vocês sabem que são alunos de níveis diferentes, né? E a turma de calouros teve uma concepção visual para uma das marcas, eles não sabiam executar no Illustrator, mas eles tiveram uma ideia tão incrível, se eles fizeram no PowerPoint, tanto faz, porque o conceito ficou tão bom que, ok, a execução, então eu falei, cara, a escolha, a associação dos termos, do café, do disco, da música, do jazz, da forma como eles foram compondo, e daí foi e é quando você olha para a peça e diz, caralho, a pessoa realmente fez uma associação inusitada e criou algo que vai chamar a atenção. Então, diariamente a gente tem esses insights com alunos que é bem lindo, assim, de acompanhar. E é isso, é fantástico quando alguém tem uma grande ideia, né? Muito, muito. E eu acho também, quer ver, Aline, que assim, as pessoas ligam a criatividade muito com o deixar tudo livre. Acham que criatividade... Vocês, não sei se vocês já viram o podcast do Murilo Gun. Já ouviram falar? Eu não sei se é Gun, que se fala, ou é Gun, é G-U-N. Não conheço. Não conhece, não. Tem isso que conhecer. Tem isso que conhecer. Então, ele fala uma coisa assim, que o criativo acha que, que espaços criativos vão deixar as pessoas mais criativas. E eles, gente, assim, pessoas criativas é que gostam de espaços criativos. Não quer dizer que o espaço criativo deixou a pessoa mais criativa. Então, eu gosto muito de ouvir ele falando, porque ele fala umas coisas bem legais, e ele é bem engraçado. Ele é meio comediante, assim, meio que eu acho que vale a pena... Que prende a gente. Prende a gente. E outra coisa que eu acho muito legal é da Faiga, não sei se vocês já ouviram falar, é uma escritora antiga que fala sobre a criatividade. Ela diz assim, a criatividade são como as margens de um rio.
Então, por que o rio segue e o mar é aberto? Porque o rio corre porque tem margem. E a criatividade ele tem que ter a margem, tem que ter os desafios, né? Tem que ter a metodologia, tem que ter o processo para chegar a algum lugar, senão tu não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque tudo pode, né? Tu tem que ter o desafio mesmo, um objetivo para te alcançar, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que quanto mais tu vai desenvolver mais a criatividade, quanto mais desafios tu tiver. Por isso que nós somos brasileiros, criativos. Reconhecidos pela criatividade no mundo inteiro. Sim. Só perrengue. É muito legal pra gente, como alunas, ouvir, assim, a experiência de vocês. E aí, ouvindo o primeiro case da Aline, eu me lembrei que no meu primeiro semestre, ela foi a minha primeira professora que me deu aula, assim, eu tava lá no Rio Grande do Sul ainda, porque eu sou do Rio Grande do Sul. E aí, eu lembro desse case que tu passou do posto, que foi uma coisa que me marcou muito, assim. E aí, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa. E aí, final do ano passado, final de 2021, abriu esse posto lá na minha cidade. E eu fiquei, tipo, contando pra todo mundo, meu Deus, a minha professora, tipo, se achando. Eu sei tudo dessa história. Então, é muito legal, assim, sabe, ouvir essas histórias. A gente se sente mais próximo, sabe? É muito legal. Tá, então, pra gente concluir, eu gostaria que vocês tentassem, né, definir criatividade em 3 palavras. Desafio, né? Eu acho que é desafio, tempo e processo. Realmente. Pra mim... Fala outras 3. Vai ficar bem legal. Daí a gente tem 6 palavras nos artigos. Associação. Referência e conhecimento técnico, 4 palavras, eu sei, mas é o conhecimento técnico que também é importante. É repertório, né? Repertório técnico. Queria agradecer de novo vocês pela presença, pelo todo o conhecimento, todas as experiências, é muito importante pra gente. E eu queria agradecer vocês também que estão assistindo, ouvindo a gente, e pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, @criarunisul. Já segue a gente aqui no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação para o nosso próximo podcast. E lembre-se, criar é o que você quiser. Beijo! Ai, gente.